Aleluia pela graça. Amém. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Realmente, a misericórdia do Senhor ela é a causa de não sermos consumidos. E graças ao Senhor pela semana do alimento diário. Nós estamos desfrutando a minha graça te basta. A minha graça te basta. Estamos na segunda semana. Nós vimos durante a semana toda essa palavra. E agora, no domingo, nós estamos desfrutando o que desfrutamos durante a semana. A luz que ganhamos diante do Senhor. E o tema dessa palavra é Deus me habilitou. Amém? Deus me habilitou. Para que Deus me habilitou. Amém? Então, essa é a palavra dessa semana. Graças ao Senhor, que o Senhor tem falado de uma forma muito carinhosa. Quem tem acompanhado, vivendo a vida da igreja com mais intensidade, tem visto quanto Deus ele nos ama, quanto ele deseja nos usar. Mas, do lado de Deus, sempre ele está querendo nos usar. Do nosso lado, nós precisamos nos apresentar ao Senhor. Quem se apresenta é quem o Senhor pode usar. O Senhor gostaria de usar muitas pessoas capacitadas demais, né? Mas ele usa quem se apresenta. Né? Quem se apresenta é quem o Senhor usa. Aleluia! Então, mas tem algo interessante nesse versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, em 2 Coríntios. Essa segunda carta é uma carta muito pessoal, é a carta autobiográfica de Paulo. É a carta onde mais ele fala da história dele, do seu ministério, não é? E ele é mais profundo do que 2 Coríntios. É uma carta da qual ele mesmo expõe até mesmo as fraquezas dele. Mas também mostra também que ele jamais ele desanimou. Tem momentos de desânimo, mas ele nunca desanimou. Aparece para todos nós. Na verdade, 2 Coríntios, ele vem falar, essa carta ela é muito pessoal. Em 1 Coríntios fala sobre o ministério, que nós vamos falar também nessa semana, sobre o ministério da Nova Aliança. O ministério é apresentado em 1 Coríntios. Mas, em 2 Coríntios, fala do ministro. Amém? O ministério, ele não acontece se não tiver ministros. Os ministros é que levam a cabo o ministério da Nova Aliança. Então, esse ministro é apresentado em 2 Coríntios. Aleluia! Graças ao Senhor, no capítulo 3, Paulo fala a característica de um ministro, né? A característica do ministro é que ele é humilde e reconhece que quem faz a obra, amém? Quem escreve as cartas realmente que muda a vida das pessoas, não é sua sabedoria, não é sua cultura, mas é Deus. E quem habilita você é Deus. Não é o quanto você é capacitado, não é o quanto você tem um grau acadêmico elevado. Isso não habilita você a ser ministro de Deus. Quem habilita para ser ministro de Deus é o próprio Deus. É Deus que habilita as pessoas a ser ministros. Então, se é Deus, nós temos que nos achegar a Deus. E realmente ter comunhão com Deus. Na sua intimidade com Deus, ele vai fazer seu chamamento. E nessa semana, o Senhor tem falado muito sobre esse chamamento. Não importa até a condição que você está, se você não está adequado, anda com o joelho trôpego, está cambaleando. Mesmo assim, Deus ainda está fazendo esse chamamento. Ele precisa de ministros do novo pacto, ministro da nova aliança. É esses ministros que vão trazer o Senhor de volta. Então, capítulo 3, versículo 5. Amém? A partir do versículo 4, ele fala o seguinte. Amém? No versículo 3, Senhor, vamos ler a partir do versículo 2.
Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, escrita conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E fala assim que o Senhor está precisando desses ministros, que o Espírito conseguiu escrever algo nele que jamais vai ser apagado. Quem faz isso é o Espírito, não é sabedoria humana, não é o quanto o homem é inteligente. Mas quem faz essa escrita para sempre no coração do homem, de tal forma que jamais é apagado, é o próprio Espírito. Por isso que ele diz no versículo 4, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Bom, nossa suficiência vem de Deus. É Ele que nos capacita. Versículo 6. O qual nos habilitou. O próprio Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então, aqui nos habilita para sermos ministros da nova aliança é o próprio Deus. Não é curso acadêmico, não é seminário que faz você um ministro da nova aliança. Não é o CEAP. O CEAP, ele vai preparar você, mas se você não estiver disposto a ser trabalhado por Deus, você não vai ser o ministro da nova aliança. Quem capacita, quem forma ministro da nova aliança é o próprio Deus. Não é homem, é o próprio Deus. Nós precisamos ter consciência disso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Sua intimidade com Deus vai fazer você o ministro da nova aliança. Depende da sua intimidade. O caminho já foi aberto, o véu já foi rasgado. Deus está chamando você para ser íntimo dele. E à medida que você se apresenta, ele com certeza vai usar você como canal, como ministro da qual ele pode contar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler com os irmãos um versículo maravilhoso que diz o seguinte: ó Senhor Jesus, vamos leia lá o capítulo 4, vamos ler o capítulo 4, irmãos, versículo 1. Paulo, ele era muito grato ao Senhor. No capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Amém? Pelo que, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Tem um ponto que eu gostaria de ressaltar logo no começo, que nós precisamos estar claro que em todo o universo, né, em toda a Terra, só existe um ministério. Quem começou esse ministério foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, aos 30 anos, ele foi batizado, não é? João Batista ele disse: eu que quis ser batizado por ti. Tu vem a mim? Ele disse: importa, deixa por enquanto, no capítulo 3 de Mateus, né? Deixa por enquanto, importa-se que se cumpra toda a justiça. Então, ele, como uma pessoa que queria se apresentar para ser útil a Deus no ministério, ele estava com 30 anos, segundo a idade do livro de Levítico, que um ministro, um sacerdote tem que se apresentar com 30 anos. Então, ele se apresentou e foi batizado. E aí apareceu um espírito com uma pomba, né, que mostrou o espírito econômico para ungí-lo, para o ministério, mas também uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. O ministério do Senhor começou ali. Ele foi levado para o deserto, foi tentado pelo diabo. Ele era alguém que sofreu como cada um de nós, como um homem. Mas ele foi vencedor.
Ele veio para fazer a vontade do Pai, negou a si mesmo. Amém? Amém. Foi a cruz. Sim. Foi a cruz porque se ele não fosse a cruz, nós não tínhamos, não íamos ter nenhuma esperança de sermos inseridos nesse ministério. Ele foi a cruz e foi aprovado pelo Pai, Amém. todo o seu viver. Amém. Aleluia! Sim. Mas ele morreu e ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida em ressurreição, com uma aprovação do Pai, ele foi feito sumo sacerdote e também rei. Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Então, em ressurreição, ele é o Espírito que dá vida. Graças ao Senhor, esse Espírito nos gerou. Ele nos gerou pela sua ressurreição, somos seus filhos. Que maravilha, irmão, ser chamado de filho de Deus. Ao crer em Jesus na sua obra redentora, Amém. nós somos automaticamente gerados, feitos filhos legítimos de Deus. Isso já é um regozijo maravilhoso. Mas Deus quer que os seus filhos se tornem ministros da nova aliança. Amém? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. E, voltando ao capítulo 4, versículo 1. Ó Senhor Jesus, Amém. nós não somos ministros da letra, somos ministros do Espírito. Se você estivesse no tempo de Moisés, você tinha que estar na família dos levitas e se esforçando, você poderia ser ainda no máximo ministro da letra. Você não tinha vida, não tem um espírito dentro de você. Mas hoje não, irmãos. Hoje somos ministros da nova aliança, ministro do Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Irmão, é tão sublime esse ministério. Puxa, nós ganhamos o Espírito quando invocamos o nome do Senhor. Senhor Jesus. Esse nome denota a pessoa maravilhosa e singular e toda inclusiva do Senhor Jesus. Amém. Quando invocamos o seu nome, esse próprio Senhor, que é o Espírito, entrou em nosso interior. E ele nos fez filho de Deus e também ministro da nova aliança. Graças ao Senhor. Então, no capítulo 4, ele fala, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia, não foi porque você é bom, não foi porque você é capacitado. Ele colocou e inseriu você nesse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, e não, por isso não desfalecemos. Eu queria ler, irmãos. Paulo tinha tudo para desfalecer. Tinha tudo para desfalecer em situações adversas que ele enfrentou, mas ele tinha esse espírito. Amém? No capítulo 4, versículo 7, esse era o combustível que fazia ele prosseguir. Ele ministrava Cristo em toda situação. Mas aqui está o segredo. No capítulo 4, ele fala aqui, capítulo 4, versículo 7, tendo, porém, este tesouro, nós temos um tesouro maravilhoso, tendo este tesouro em vaso de barro, para que a excelência, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Então, quem opera, quem muda a vida das pessoas, é Deus. Nós precisamos considerar sempre um vaso de barro. Um vaso de barro é aquilo que não tem muito valor. Não dê valor muito na sua pessoa. Sua pessoa não passa de um vaso de barro. O que tem valor em você é esse tesouro maravilhoso. Esse tesouro vai sustentar você em toda situação. Esse tesouro nunca vai deixar você desanimar. Se volte para esse tesouro. Esse tesouro não está só dentro de Paulo, não. Está dentro de você, está dentro de cada um de nós, irmão. Tem momentos nessa crise que vai querer fazer você desanimar de reunir. Irmão, não olhe para isso. Aproveite a live, né? Aleluia. Temos essa live, que é um nome inglês aí, né? Que eu não sei se estou pronunciando direito. Mas, aleluia, pela vida da igreja, disponível para nós essa live, para vivermos a vida da igreja, que todos sejam animados a não desistir do seu ministério. Amém?
Mas o que não nos leva a desistir é o tesouro. Cada um precisa expor o seu tesouro para sermos enriquecidos com Cristo que está em cada um de nós. Amém? Então, tendo esse tesouro, temos um tesouro em vasos de barro. Né? Paulo, é isso que fazia o Paulo não desanimar. Vamos ler no capítulo 11, versículo... Aqui mostra o encargo desse ministro, né? No capítulo 11 de 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele mostra algo tremendo aqui. Está aqui, ó, versículo 23. Porque alguns lá na igreja de Coríntios, vindo de Jerusalém, eles estavam dizendo que era eles que eram ministros e não Paulo. Paulo estava preso e assim por diante. E quem era ministro mesmo eram pessoas que vinham de Jerusalém e tudo mais. Mas Paulo ficou fora de si, disse, irmãos, se eles são ministros, eu tinha tudo para não ser um ministro, eu tinha tudo para desanimar. Mas o Paulo fala aqui no versículo 23, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Ele fala que era ministro de Cristo no trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Eu vou te dizer uma coisa, é por isso que estou falando assim que Marco desistiu, porque pensa que ser ministro é coisa fácil, mas o Senhor, Ele quer nos fortalecer no sofrimento. Irmão, Paulo sabia quem estava nele, quem ele cria, ele tinha um tesouro maravilhoso, né? Aleluia! Amém. Ele foi, e no versículo 26 diz, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo de gentios, em perigo em cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, vigílias, muitas vezes, em fome, e ele não desanimou, em sede, em jejuns forçados, muitas vezes em frio e nudez. Mas olha o versículo 26 aqui, 28, o que é, aqui mostra claramente que nós precisamos orar. Isso aqui é um coração de um ministro. Todas as coisas exteriores eram para fazer ele desistir. Que Satanás levanta essa situação, falsos irmãos, religião, açoites, é tudo para fazer ele desistir. Mas ele não desanimava, porque ele era alguém que tinha um ministério prevalecente. Não era o ministério de letra, que é desvanecente, mas era um ministério permanente, que impulsionava, é um fogo tremendo, que queimava todo o tempo, e esse fogo era um amor que ele tinha desesperadamente pelos irmãos. No versículo 28 diz assim, além dessas coisas exteriores, que pesa sobre mim diariamente, diariamente pesava no coração de Paulo, preocupação com todas as igrejas. Né? E aqui fala aqui, ó, no versículo 29, quem enfraquece que eu também não inflame? Quem se escandaliza que eu não... Aqui, peraí, desculpa aqui. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? E quem se escandaliza que eu não me inflame? Então, aqui tem algo aqui que não me inflame. Ele tinha um coração inflamado, irmão. Ele estava desesperado, ele não queria que os irmãos ficassem com o coração frio. A pessoa está enfraquecida, está deixando de reunir, ele fica desesperado. Ele, aquele irmão não está reunindo normal, é porque está na live, é poucos irmãos, é assim mesmo, deixa ele. Não, irmão, ele ficava desesperado. O coração dele, um coração desesperado, é um coração inflamado, queimando pelo Senhor. Então, irmãos, isso que pesava muito mais do que situações exteriores. Esse é o ministro na aliança.
É esse ministro que Deus precisa. É esse ministro que Deus possa contar. Então, ele tem um ponto agora que eu queria ler rapidinho para os irmãos. Em 1 Timóteo, Paulo fala que esse vaso de barro aqui, no capítulo 4, não, é 1 Timóteo, capítulo 1. Abram sua Bíblia, por favor. Versículo 12. Paulo fala algo interessante aqui. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Olha, está vendo aqui como é quem fortalecia ele em toda situação? Ele era um vaso de barro, mas sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem é o que fortalecia? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha, irmão, tem momentos que eu vou dizer uma coisa. Paulo sofria muitas tribulações, e tem momentos que quem é que às vezes nos enfraquece, quem é que nos desanima. Mas, irmão, saiba, como o tesouro que estava em Paulo, sempre esse tesouro também está em mim. Amém? Ele que fortaleceu Paulo também está em mim. Amém? E ele considerou você fiel, irmão. Mesmo cheio de fraqueza, mesmo cheio de defeitos, quem considerou fiel você foi o Senhor Jesus, designando-me para o ministério. Esse o ministério é o ministério do Novo Testamento. É um ministério da nova aliança. Amém? Então, esse ministério nós fomos inseridos pela misericórdia de Deus. E por isso devemos agradecer a Deus, ser grato ao Senhor, que Ele fortaleceu a mim e a você para fazer parte desse ministério. E Paulo fala que ele não era qualificado para isso. No versículo 13, ele fala o seguinte: a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Essa misericórdia o Senhor estendeu para você e para mim também. Amém? Pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Realmente nós estávamos cegos com relação ao ministério do Novo Testamento. Nós estávamos cegos com relação ao propósito eterno de Deus. Essa maravilha desse ministério. Nós estávamos cegos. Ele estava cego, por isso que ele fazia na ignorância, ele perseguia. Mas o versículo 14 diz o seguinte, para nos encorajar. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Numa outra versão fala que o Senhor veio buscar os pecadores. O Senhor veio, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele falou aqui que o principal dos pecadores, a melhor tradução é o pior de todos os pecadores era ele. Isso é para nos encorajar. Se você se acha que não está adequado, Deus veio salvar Paulo, veio salvar você. Se você se acha principal, ele também você está qualificado para ser salvos pelo próprio Senhor Jesus. Amém? E não só isso, salvar ele, não apenas o principal, mas por a mesma razão me foi concedida. Sempre ele fala que não é pelo mérito dele, não. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, o pior, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo até hoje é um modelo para nós, né? Não é verdade? E ele foi um modelo pelo viver de entrega. Irmão, essa palavra aqui que eu estou falando é uma palavra muito profunda, muito séria. Participar desse ministério, Deus precisa de modelos adequados para que outros também possam ser atraídos e ser ministro também. Eu sou encorajado pelo testemunho de Paulo a não desanimar, sempre depender da misericórdia do Senhor
e prosseguir. Tenho meus erros, me arrependo, me volto ao Senhor, peço o sangue do Senhor, entro na palavra, que o Senhor já me considerou fiel e que, pela sua misericórdia, o Senhor quer nos fazer modelos para outros também serem inseridos nesse ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E eu quero que os irmãos leiam, por favor. Volte lá para 2 Coríntios. 1 Coríntios, Atos. Senhor Jesus. Desculpem, irmão, desculpem. Vamos lá para Efésios, capítulo 4. Desculpe aí, tá? Efésios, capítulo 4. Estou aqui sendo aperfeiçoado com os santos. Aleluia. Efésios, capítulo 4, fala desses homens dons que Deus usa para aperfeiçoar outros. Deus precisa desses homens dons. Esses homens dons, eles não foram aperfeiçoados logo tão de pronto, não. Eles são aqueles que foram diante do Senhor. Gastaram tempo diante do Senhor, contemplando essa palavra maravilhosa, né? E se tornaram homens dons da qual podem aperfeiçoar outros. Então, em Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: E ele mesmo, o próprio Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Amém? O Senhor concedeu a essas pessoas para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Agora, o versículo, esses pastores e mestres, algo tremendo aqui. Que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Na corrigida, a melhor tradução é a mais próxima do original, é a corrigida, mais correta. Ele mesmo com vista, com um propósito, com uma finalidade, né? De aperfeiçoar os santos, do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. A obra, o trabalho desse ministério visa a edificação do corpo de Cristo. Observe bem uma questão. Pastores e mestres, apóstolos, profetas, não é para um ministério pessoal. Não é para apenas arrastar uma grande multidão e para ter um renome. Não é isso apenas. Não é isso. Não é para um ministério pessoal. É para aperfeiçoar outros. É para aperfeiçoar os santos. Quem vai levar a cabo a obra do ministério são todos os santos. Todos os membros do corpo de Cristo precisam ser aperfeiçoados por esses pastores, mestres, evangelistas. Amém? Nós estamos aqui para edificar um ministério pessoal. O nosso ministério, ministério de evangelização, é um ministério que é para o ministério. Não sei se vocês estão entendendo. O ministério é o quê? É a execução para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo é a obra o ministério. O ministério único é a edificação do corpo de Cristo. Então, se você tem um ministério de evangelista, é para a edificação do corpo de Cristo. Se você é um pastor, que também é um mestre, é para a edificação do corpo de Cristo. Para edificar todos, para que outros irmãos também tenham habilidade, sejam aperfeiçoados a ser pastores. Amém? Que todos sejam encorajados nessa reta final a ser pastores. Se eu preciso de muitos pastores, pastoras, pastoras que entendem bem também as verdades para poder apacentar aquele a quem o Senhor lhe confia. Eu queria, só para ressaltar, principalmente hoje, nesse momento final,
O Senhor está precisando muito de pastores. Pastores que apacentam. Amém? Gostaria de ler com os irmãos em Mateus, capítulo 24. Capítulo 24. Tem uma vez um irmão chegou comigo e estava preocupado. Ele estava vendo sobre os assuntos do acontecimento do tempo do fim e chegou, irmão, eu estou recebendo aí umas informações, e é verdade, o Senhor está voltando. É verdade, os sinais da volta do Senhor, no capítulo 24, nós vimos até hoje pela manhã que o tempo urge. Sinais, essa pandemia, irmão, para mim, é um sinal tremendo, irmão. É uma coisa assim que eu me sinto privilegiado. Estou falando assim que eu vou exaltar a pena minha, de maneira nenhuma. Eu estou passando um momento que outros nunca passaram. Né? E eu estou vendo um sinal muito próximo, indicando muito próximo a iminência da volta do Senhor. Essa pandemia, mas para mim tem sido uma bênção para mim acordar. Não é? Assumir esse encargo de ser um ministro que pastoreia o rebanho de Deus. Então, um irmão ficou preocupado, e a volta do Senhor está aí, meu Senhor, tenho que me preparar, e aí, Antônio, o que eu falo? O que eu faço? Eu digo, irmão, é só você praticar capítulo 24, versículo 45. É o mesmo contexto, está no mesmo contexto, se você quer ser arrebatado. Já fazer nessa primeira leva, né? Filho varão e primícia. Eu estou na vida da igreja, eu quero ser um filho varão e primícia, irmão. Nós precisamos ser esses que vão fazer parte do filho varão. E já começa agora, tem que se consagrar agora. Amém? E pedir para ele ler o versículo 45. Se você praticar, não fique com medo com a volta do Senhor. Você vai ser uma alegria para o Senhor. Vai ser uma alegria para você, né? E no capítulo 24, 45, diz o seguinte. Ó Senhor Jesus, ele fala aqui, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor confiou seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Bem-aventurado, você é muito feliz, você é uma pessoa feliz, bem-aventurado. Você é uma pessoa feliz. Quando o Senhor encontrar, achar você fazendo assim, o que é? Alimentando o rebanho de Deus. Puxa, eu tô encorajado, irmão, demais, assim, o Senhor levantou o irmão Ezra, o Pedro Dong e o Ezra, para nos apacentar, para nos encorajar a ser ministro da Nova Aliança. E o Senhor não para de falar, e ainda não saiu do capítulo 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu me sinto muito apacentado por essas palavras. E me estimula a ser aqueles que apacentam outros. Irmãos, eu encorajo os irmãos que ainda não estão acompanhando, por favor, eu rogo aos irmãos que não estão acompanhando as palavras de sábado à noite, domingo pela manhã. Vocês vão ser muito encorajados a ser aqueles que o Senhor pode encontrar fazendo assim. O contexto do capítulo desse versículo, quem é, pois, o servo fiel e prudente, é que um será tomado e deixado o outro. Irmão, não seja aquele que vai ser deixado. Não pense que vai ser uma coisa fácil, vai ser terrível. Nós temos visto, o técnico encoraja os irmãos vir na segunda-feira também, a palavra ministrada aos jovens, é para adulto, é para pai de família, é para pessoa de 80 anos, para ser despertado. Viu? Que fala, tá uma palavra muito sóbria, é uma palavra para despertar os jovens, despertar as pessoas, para sermos acordados, despertados a ser inseridos nesse ministério. A fazer parte desse ministério de uma maneira intensa, engajado mesmo. Então, não queira ficar na grande tribulação. Não queira. Seja um que vai ser tomado. Porque aqueles que vão ficar na grande tribulação, a Bíblia fala que aqueles que vão ficar na grande tribulação vão desejar a morte. Vão procurar a morte, vai fugir deles. Hoje as pessoas estão se escondendo em casa com medo da morte. Essa tribulação é muito pequena em relação ao que vem aí. As pessoas vão fugindo da morte. Mas na grande tribulação as pessoas vão
ir atrás da morte, a morte vai fugir dele. Porque é algo tão terrível, tão sofredor. Então, eu não desejo nenhum de vocês que fique na grande tribulação. Para você não ficar, você precisa praticar o que o Senhor está chamando. Isso aqui é um chamamento. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Amém? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar sustento a seu tempo. Ele confia, ele quer confiar em você. Amém? Ó Senhor Jesus, eu estou muito encorajado, irmão. Ó Senhor Jesus. Então, tem algo interessante aqui que o Senhor está mostrando, que a obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é um povo de Deus. E a obra do ministério o Senhor precisa de ministros. O corpo de Cristo os membros precisam ser amadurecidos, crescer em vida para cooperar juntamente nessa edificação. Então, eu ganhei muito nessa questão do alimento diário, falar sobre o que é o ministério do Novo Testamento, o que é a obra do ministério, o que é o ministério, e para esse ministério ser levado a cabo, que leva a cabo a vontade de Deus, precisa de um ministro. E o ministro é aquele que pega o povo de Deus, né? Ele tem uma meta do começo a um fim. Ou seja, quem foi esse primeiro ministro foi Moisés. Não foi Noé. Noé, ele cuidou de uma família. Ele pegou o evangelho, mas uma família foi conduzida para fora daquele ambiente tenebroso. Mas não foi nem Abraão, né? O ministro que Deus usou para conduzir um povo foi Moisés. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos rapidinho, em Hebreus. Meu já está acabando, Senhor Jesus. Mas no capítulo 3 diz assim: por favor, não se importe com o tempo, não. Depois o Senhor vai recompensar você. Amém? No capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. O Senhor já está chamando você, amém? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Ele foi fiel ao Pai, à vontade do Pai, aquele que o constituiu para ser o primeiro ministro da nova aliança. O qual foi fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno tanto de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunhar das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e esperança da esperança, e a exultação da esperança, né? O Senhor, nós somos a casa de Deus, nós somos a morada de Deus. Vimos na palavra do sábado que nosso espírito é a morada de Deus. O próprio Cristo mora em nosso espírito, mas ele quer também fazer sua morada totalmente em nosso ser. Por isso que nós precisamos estar exultando, precisamos estar queimando. Amém? Quem é fiel, quem é que serve ao Deus vivo, é aquele que tem o espírito exultante. Aleluia! Quanto mais você exercita seu espírito, mais ele conduz você e também ele confia você a ser fiel em toda a sua casa. A casa de Deus no Velho Testamento era o povo de Israel, e a casa de Deus no Novo Testamento é a igreja. Ele quer que você seja um ministro fiel na casa de Deus. E quem foi o primeiro ministro fiel foi o próprio Senhor Jesus. Esse Senhor está dentro de nós para sermos fiéis em toda a casa de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o ministro da nova aliança. E toda a casa de Deus, o Senhor quer levar o seu povo a um destino. Do começo
É por isso que o verdadeiro ministério é a edificação do corpo de Cristo. Não é só o evangelho da graça, pregar, tirar as pessoas do lago de fogo. É levar o reino. Esse é o verdadeiro ministério. É pregar o evangelho, levar as pessoas à salvação, que é de graça, não é por esforço, não é por lei. É tudo quem fez foi Cristo, é de graça, a justiça de Deus que já cumpriu, creu, é salvo. E se tornando filho de Deus, nós precisamos, na igreja, encorajá-lo a servir ao Senhor com entusiasmo, engajamento, para que também ele também seja inserido no reino de Deus, na glória de Deus. Amém? O nosso destino é o reino, reinar com o Senhor. Amém? Fazer parte desse filho varão. Isso é o ministério, esse é o verdadeiro ministério do Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos. Amém? Eu queria, irmãos, não dá para me falar tudo aqui, mas eu queria me adiantar um pouco. Ó Senhor Jesus, eu queria pular já por causa do tempo, eu queria ressaltar esse ponto, ser chamados para ser participante de Cristo. Não saia de Hebreus, no capítulo 3, ele fala que nós estamos passando por um deserto. Mas, irmão, é no deserto que nós vamos ouvir a voz do Senhor. No versículo 7 do capítulo 3, ele diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, no versículo 7 e 8, do capítulo 3 de Hebreus, como foi na provocação no dia do deserto, onde os vossos pais tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então, aqui, nesse capítulo, ele fala várias vezes que o Senhor repetidamente está falando, no versículo 14, né? No versículo 15. E quando você diz, hoje, no versículo 15, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos um coração sensível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Na história, resumindo, na história do povo de Israel aqui, é que eles eram... Irmão, está na hora de nós sairmos da nossa infantilidade. O povo de Israel, ele reclamava por pequena coisa. Às vezes, não é hora de pandemia, eu perdi isso, aquilo, aí eu não vou reunir mais, não vou mais servir, porque não está acontecendo isso. Não vou mais para a reunião, porque é só um negócio de live. Irmão, o Senhor, ele continua falando, amém? Ele continua dispensando a sua palavra, espírito e vida. Mas você tem que estar pronto para ouvir a voz do Senhor. Para você ouvir, você tem que estar de perto, tem que estar acompanhado. O Senhor não quer você mais não quer na periferia. O Senhor quer você no centro mesmo. Amém. E quem está no centro é aquele que está perto do falar do Senhor. E quem ouve o falar do Senhor, entra no descanso. O descanso nos espera, o descanso do reino. Mas você já está desfrutando do descanso hoje. O falar do Senhor colocado em prática no seu dia a dia que traz descanso. Amém. Aleluia! No capítulo 4, fala o seguinte. Capítulo 4, versículo 1 diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixadas as promessas de entrar no descanso de Deus, suceda que parecer que alguns de vós tenha falhado. E ele estava com temor, o escritor estava com temor. Irmão, está vendo aqui o coração de um ministro? Ele não quer que você esteja fora do descanso de Deus. O que o Senhor está falando é que ele quer que você também esteja no descanso dele. Amém? Então, agora temos que fazer uma pergunta, bem aqui, algo interessante. Ó. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado.
Nós precisamos ser iluminados. Senhor, eu estou longe do teu falar. Eu vou dizer uma coisa, irmão. O Senhor está falando de uma forma tão dinâmica, que você perdeu um final de semana. Você perdeu muita coisa. E o falar do Senhor traz consolo, esperança. Esse falar me faz ter descanso, mesmo nas situações difíceis. Então, se você está nessa condição, se arrependa, se engaje mais na vida da igreja. Aleluia! E assim você vai obter descanso. O versículo 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmão, pegue a palavra e creia. O crer, acompanhar a palavra com fé, é que você pratica. Você precisa praticar. Hoje, o que o Senhor está nos levando é o quê? Isso que eu volto a dizer, irmão. O Senhor precisa de pastores. O Senhor quer qualificar, e eu creio muito também. Você que está ouvindo essa palavra, Deus já habilitou você como ministro, como pastor, para cuidar dos irmãos. Aproveita o que o Senhor tem falado ultimamente com a palavra, é o que aproveite a tecnologia para apacentar os irmãos. Ore pelos irmãos, gaste pelo menos 30 segundos para orar pelas pessoas. Vocês vão ver como elas vão se sentir consoladas. Você pode orar, ou pode... Irmão, teve um irmão que não é certo, né? Eles quebraram um protocolo aí, não foi? Os jovens, foram até no grupo do nosso grupo aí, uns jovens saíram para pregar o evangelho. Eu não sei qual lugar aqui, não sei qual foi em São Paulo. E o Senhor saiu bastante kit. Mas tem um testemunho que uma jovem deu, e amém, um testemunho tremendo. Uma jovem falou que o rapaz, pai de família, ele estava desiludido com a vida. E a pessoa chamou ele para orar. Eu queria que você invocasse o nome do Senhor, Senhor Jesus. Ele ficou tocado em respirar o nome do Senhor. Ele disse: vocês têm um dom, vem do Senhor. Eu estou aprendendo agora a respirar, isso está me trazendo paz, alegria. Olha o que eu ia fazer uma coisa terrível. Eu estava procurando, já estava tudo fechado aqui, os comércios, eu estava comprando, ia comprar o quê? Aquele negócio, um chumbinho para matar ele e a família. Ele ia matar ele, esposa e a família, colocar na comida. E encontrou quem invocasse o nome do Senhor. Amém. Encontrou um ministro da Nova Aliança. Amém? Amém. E essa pessoa ficou tão feliz que ele pagou esfirra para todos que estavam nesse movimento. Não é agora para a gente sair assim, dessa forma, mas aqui foi um encorajamento desses ministros. Mas nós precisamos, vamos ser obedientes, irmão, em passar vídeo. Você não pode contatar fisicamente, pode contatar virtualmente. Chame a pessoa para orar. Eu quero orar um pouquinho por você. Deus abençoe você e sua família. Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Esse aqui devemos ser encorajados. Amém, irmão? Irmão, eu queria, desculpe o tempo, eu queria, só rapidinho, ler um testemunho de uma pessoa, de dois jovens, de uma família, nesse livro aqui, rapidinho, sobre a palavra que o Senhor está falando ultimamente, tem muito a ver. Esse livro aqui, ó, que eu ganhei de presente, livro maravilhoso. E eu li pela manhã essa palavra, eu fiquei muito encorajado. A palavra em Salmo diz que o Senhor quer restaurar nossa alma, Ele quer reparar nossa alma. O que é o ministro da Nova Aliança? Ele precisa ter a alma reparada. Ele precisa ter a alma consertada. Se o seu alvo é as coisas nessa terra, mesmo sendo cristão, que o Senhor restaure a sua alma. Nossa alma precisa buscar as coisas lá do alto. Amém. O nosso futuro é nas coisas lá do alto. Então, eu queria ler rapidinho, irmão, um testemunho aqui dessa pessoa. Ele fala aqui, ó, meu súbito despertar. Meu súbito despertar. Ele fala aqui, ó, já me jete contra. Grande relutância, forcei-me a sair de cama, a cama fui tomar banho. Eu vou adiantar um pouco aqui.
enquanto tentava acordar debaixo da ducha fria, não cogitava muito no que aconteceria naquele dia. Estava muito preocupada com a maçante viagem que haveria de fazer. Não tinha o menor suspeita de que uma única conversa, poucas horas mais tarde, teria um grande impacto para mim. Era uma jovem com um noivo dela também, que estava nessa viagem com os pais, pastores, e estavam levando um pastor. Estava levando um pastor convidado, amigo desse pastor, pai, foi convidado nessa viagem. Eu vou resumir aqui, eu não vou ler tudo, não. Eu vou resumir aqui algo que me impactou. É que, nessa viagem, todos pararam para almoçar. Né? Viagem longa, pararam para almoçar. E no decorrer da viagem, esse pastor convidado, do pastor pai desses jovens, era um jovem, né, noivo. Né? O Nick era o noivo dela, né? Essa outra jovem. E eles eram filhos de pastores, amavam o Senhor, serviam o Senhor, bons estudantes universitários. E esse pastor amigo estava lá almoçando e ele fez uma pergunta que sempre faz para universitários. Ele fez uma pergunta interessante. O que vocês, enquanto estavam comendo, o que vocês pretendem fazer da sua vida? Aí a resposta foi rápida, né? O Nick, né, que é o noivo, falou: eu estou aí me formando num curso aí muito bom, que é um curso de Direito, eu quero ter a pós-graduação, e assim por diante, eu quero tal, e assim por diante. Né? E outra disse: eu estou me formando em tal, e eu também pretendo, mas aí eu estou ainda meio titubeando, ainda eu já estou no final do curso, mas ainda estou... Tem alguns casos de jovens que estão assim, né? Então, o pastor chegou e respirou fundo e disse: eu estou decepcionado com a resposta de vocês. Para ser franco, estou triste, muito triste com essa resposta. Aí houve um silêncio total, todos ficaram atônitos, e aí o jovem começou a pensar consigo mesmo, o jovem, né? O noivo. Rapaz, que esse cara fala desse jeito aí, nem me conhece, tudo, fala desse jeito aí. O que foi que eu falei demais? Aí ela falou: poxa, não é isso que os nossos pais sempre querem, que sejamos bons estudantes? Claro, deve ser bons estudantes, tudo, né? E tudo mais. Aí até que ele respondeu: nós precisamos rever o nosso foco. Ele falou algo interessante, que até mesmo falou para os pais: que geração nós estamos criando hoje? Nós precisamos ver que a edificação da igreja tem uma grande necessidade. O Senhor nós precisamos rever o nosso foco. Nosso foco tem que ser para a edificação do seu povo. Aí aquela jovem ficou muito tocada, né? O noivo também dela, ficou muito tocado, que às vezes eles estavam mais querendo mostrar para os pais que eles eram bons estudantes, que não está errado, mas eles mudaram o foco em que ser belas casas, belas famílias, mas, irmão, o foco não era totalmente ser mais útil para o Senhor, ser alguém mais engajado na obra do Senhor. Eu estou resumindo aqui, irmão, que eu fiquei muito tocado sobre isso, aí a jovem ficou muito, reviu a questão, agora eu já sei por que eu estou estudando. Eu não tô, se eu vou, quero ser um bom aluno, mas a minha meta não é essa. Meu foco é para ser mais útil, não para ganhar dinheiro para essa terra, mas para ajudar mais na obra do Senhor, ser realmente engajado na obra do Senhor. Eu fiquei muito tocado, estou resumindo aqui para os irmãos. Nós precisamos ser esses ministros que trabalham bem, estudam bem, ótimo profissional, mas o nosso alvo não é para ter um grande patrimônio nessa terra. Nosso alvo
é para ser mais útil para levar um povo de Deus para o reino. Se você é alguém que tem esse alvo, você vai ser alguém que vai ser arrebatado no que você está fazendo. Você pode estar estudando, de repente o seu coração está totalmente engajado nas coisas do Senhor, você vai ser tomado pelo Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Desculpe pelo tempo, eu queria falar mais, né, sobre essa questão, sobre cumprir o nosso ministério. Cumpre cabamente o teu ministério. Não fique pela metade. Está na hora de completarmos nosso ministério. O Senhor abençoe os irmãos. Desculpe pelo tempo aí, irmão. Amém? O Senhor abençoe os jovens. Aleluia.